Mas o senador Renan falou duas coisas que não dá para admitir. Primeiro foi ler o nome destes senadores que escreveram. Agora eu gostaria que Vossa Excelência me ouvisse, né? Eu vou continuar. Quando se referiu ao nosso colega senador Ayrton Sandoval, que ele não tem legitimidade para estar nessa casa, uma vez que ele é suplente. Disse. E eu quero dizer, senhor presidente, que eu também sou suplente, e a minha carteira como senador da República não é diferente da carteira do senador Renan Calheiros. E digo mais, essa carteira aqui não custou R$1. O voto que me colocou aqui não custou R$1 de dinheiro público. Não sei se o senador Renan pode falar o que eu também estou aqui dizendo. Segundo, disse que nós estamos rasgando a Constituição Federal. Isto é uma afronta a todos nós. Isso é uma afronta a todos nós. Eu jamais, como advogado que fui, eu jamais iria afrontar a nossa Constituição, a nossa lei maior. E eu digo um pouco mais para o nosso senador Renan Calheiros. A Suprema Corte também rasgou a Constituição Federal, senador Renan, em 2016. Vossa Excelência está dizendo que a Suprema Corte Federal rasgou quando determinou, quando proferiu a jurisprudência por 6-5, dando como a prisão em segunda instância. Então, Vossa Excelência tem todo o direito de expor as suas ideias. Entretanto, eu acho que é um debate que Vossa Excelência comprou nessa tarde de hoje, que eu acho que Vossa Excelência não foi bem sucedido. Vossa Excelência poderia ter feito as suas colocações, mas, acima de tudo, respeitando os seus colegas de trabalho, principalmente o suplente e todos que assinaram essa carta. E eu digo mais, se eu tiver que assinar essa carta 1000 vezes, eu assinarei. Eu assinarei com todo prazer, porque a impunidade fez deste país um país de última categoria, aonde as pessoas podem roubar, podem matar e nunca vão para a cadeia. Aqui eu uso o caso daquele jornalista Pimenta que foi preso em flagrante e solto imediatamente e não cumpriu a pena, e tantos outros. Nós precisamos moralizar este país, começando aqui do Congresso Nacional, nós que editamos e fazemos as leis brasileiras. Eu tenho respeito pelo colega senador Renan Calheiros, mas Vossa Excelência foi muito mal sucedido hoje na sua fala com relação a esta carta aberta. Nós não rasgamos a Constituição Federal. Eu jamais seria capaz, senhor presidente, de pegar a Constituição Federal e jogá-la no chão. Eu jamais seria capaz de fazer isso, muito menos rasgá-la. Portanto, eu peço ao senador Renan Calheiros que dirija a mim com muito respeito, como eu sempre dirigi a ele. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Lazier. Senador Renan. Obrigado. Senador Renan. Senador Lindbergh, se Vossa Excelência pudesse aguardar 2 minutinhos para que nós pudéssemos fazer uma rápida comunicação ao Senado Federal e ao país sobre esse momento dramático, sombrio que nós vivemos no Brasil. Ulisses Guimarães, ao proclamar a Constituição Federal, advertira, senhor presidente e senhores senadores, que a Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a sua reforma. Quanto a ela discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca. Pelo que vemos, continuam atualíssimas as palavras de Ulisses Guimarães, que neste mesmo discurso, o senador Jorge Viana, enfatizou que traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito, continua Ulisses, rasgar a Constituição, trancar
as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. E enfatizou Ulisses: temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Senhor presidente, eu estava nessa sessão e saboreei palavra por palavra o discurso de Ulisses Guimarães. Como um jovem constituinte, depois como presidente do Congresso Nacional, cargo que honrosamente ocupei por 4 vezes, senhor presidente, a circunstância me levou a fazer várias reformas na Constituição. Eu mesmo promulguei 37 reformas à Constituição. Reformas feitas, senhor presidente, pelo Congresso Nacional, a quem cabe fazê-la, desde que ela própria admite ser revisada por 3/5 dos votos em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. Senhor presidente, eu queria pedir permissão a todos para citar uma declaração de um conhecido jurista paulista, José Afonso da Silva, que diz que o que nós estamos vivendo é uma deformação eloquente do Constituinte. E como constitucionalista, afirma o citado, fico muito pesaroso, se não triste, ao ler isso num julgado do Supremo Tribunal Federal a respeito de uma norma que alberga um direito fundamental. Continua José Afonso: pode-se criticar o texto, pode-se condená-lo, mas um texto de uma Constituição rígida tem que ser respeitado, principalmente pela instituição incumbida de guardá-lo e garantir a sua eficácia e aplicabilidade na inteireza. Fecha aspas, o José Afonso. Isso tudo, senhor presidente, me fez lembrar, e eu peço a atenção de Vossa Excelência e dos senadores, me fez lembrar um discurso publicado pela Secretaria de Imprensa em 1965, do general Humberto de Alencar Castelo Branco, que diz o seguinte, aspas: eu os identifico a todos, e são muitos deles os mesmos que, desde 1930, como vivandeiras alvoroçadas, vêm aos bivaques bulir com os granadeiros e provocar extravagâncias do poder militar. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que identificava com esse pronunciamento simpatias dentro dos altos setores da sociedade civil pela substituição do presidente João Goulart, servindo-se dos militares para a consecução dos seus objetivos, que ele chamou de extravagâncias do poder militar. Senhor presidente, eu fui informado pelo noticiário que ontem 20 senadores fizeram questão de escrever uma nota como vivandeiras alvoroçadas, senador Lazier, e foram entregar essa nota ao Supremo Tribunal Federal, pedindo ao Supremo Tribunal Federal para que ele rasgue a Constituição e não garanta a presunção de inocência, como se discute hoje no país. E tenho aqui os nomes, como Castelo, eu identifico a todos, e fico triste com algumas assinaturas que vejo aqui. Lazier Martins, em todos os episódios nós o identificamos como um defensor desse pensamento. Inclusive, quando esteve aqui o juiz Moro, Vossa Excelência fez questão de colocar o poder que Vossa Excelência integra em segundo plano.
defendendo, sem motivação judicial, nem outra qualquer, a superposição da instância inferior da justiça aos tribunais. Porque o Moro entendia, num discurso que foi referido por mim na oportunidade, que qualquer mudança no Brasil, ela tem que vir pela massa de juízes jovens concursados. Elas não podem vir jamais pelos tribunais superiores, porque os tribunais superiores são produtos da política. Da política. Lazier Martins, Simone Tebet. Ontem, a senadora Simone Tebet foi escolhida para ser líder do PMDB. Eu fiz questão de assinar a sua indicação. Eu confesso, e tenho esse triste defeito de dizer o que eu penso, eu confesso que se soubesse que a Simone teria assinado este documento, eu não votaria na Simone para ser minha líder. Me concede uma parte, porque senador? jamais um líder pode ser líder se não nos limites da Constituição. Me concede uma parte, senador? Eu concedo já uma parte a Vossa Excelência, que talvez não seja uma das vivandeiras. Eu estou apenas começando a ler aqui os nomes. Tasso Gereissati, Flecha Ribeiro, Ayrton Sandoval, Ana Amélia, Maria do Carmo Alves, Cristóvão Buarque. Eu chamarei já Vossa Excelência. Eu chamarei já Vossa Excelência. Eu chamarei já Vossa Excelência. Preocupação. Eu chamarei já Vossa Excelência. Até porque se tiver Vossa Excelência, qualquer projeto dessa natureza, qualquer emenda de Constituição, se alguém nesta casa não precisa respeitar a Constituição, é Vossa Excelência que não foi eleito. Se alguém não precisa respeitar essa Constituição, é Vossa Excelência que não foi eleito. E veio aqui para puxar o saco do governo, de um governo moribundo, que está entregando, vendendo o país. Eu chamarei moribundo está Vossa Excelência, eu chamarei já que já está fedendo nessa casa. Vossa Excelência não se elegeu para vir representar o Estado de São Paulo. Senador, aqui fala um senador eleito. Senador eleito, Lazier Martins, tão logo Vossa Excelência entender oportuno, peço que me conceda uma parte. Eu já identifiquei. Peço inscrição. Não, eu quero só para ordenar os trabalhos, Deixa eu terminar. Não cabe a parte. Depois os senadores que foram citados, pode pedir pelo artigo 14 que eu daria a palavra, não cabe a parte. Tá. Cristóvão Buarque, Raimundo Lira. Raimundo Lira era líder do PMDB até ontem. Ontem eu fui chamado para votar no Congresso Nacional e não tinha quem orientasse a votação da bancada do PMDB, porque o líder do PMDB abandonara a nave. Nós perdemos o piloto, que naquele mesmo dia foi para o PSD. Ronaldo Caiado, Ricardo Ferraço, Lúcia Vânia, Randolfo Rodrigues, Magno Malta, Álvaro Dias, Romário, Regufe, Valdemir Moca, Ataídes e José Medeiros. Muito, senhor presidente, e não tem aqui nenhum descrédito para nenhum, porque eu tenho a melhor convivência com todos. Muitos que podem até rasgar a Constituição, porque não foram eleitos para defendê-la, para protegê-la. Fizeram um improvisado juramento na forma da Constituição que querem rasgar. E ir ao Supremo Tribunal Federal, entregar um documento e pedir que não se cumpra a Constituição, traindo a Constituição. Senhor presidente, isso é um momento que essa casa não pode viver. Não pode viver. Quando na democracia um dos poderes deixa de exercer o seu poder moderador para colocar limites nos outros poderes, senhor presidente, a democracia sofre, se fragiliza. Me serve uma parte, senador. Ora, o poder judiciário tem que ser o moderador, tem que colocar limite nos outros poderes. E ora, o poder legislativo tem que colocar limites nos outros poderes. Eu não entendi e confessei a Vossa Excelência ontem o porquê do Supremo Tribunal Federal, por liminar, senador João Alberto,
ter cassado a decisão do Senado e tornado Demóstenes Torres elegível. O Supremo Tribunal pode fazer isso? Ele pode até cassar o processo por problemas judiciais, mas cassar uma decisão do Senado Federal que foi tomada regimentalmente na forma do Conselho de Ética, com todos os seus prazos sendo cumpridos, isso não pode. Isso não pode, mas alguém tem que exercer o papel de poder moderador na democracia. Não é o general Vilas Boas que vai fazer isso. A fragilidade desse governo, que muitos dos senhores aqui representam, a fragilidade desse governo já fez com que os militares voltassem a comandar a defesa. O Jungmann foi expelido da defesa e foi colocado numa intervenção da polícia do Rio de Janeiro, sem que o decreto de intervenção sequer contenha os meios necessários, como exige a Constituição Federal. Eu até votei, porque não se vota contra a intervenção, mas fiz questão de dizer que isso estava fadado a não ter resultado nenhum. Nenhum. Mas nós não podemos permitir que companheiros, na forma do que falou Ulisses Guimarães, traiam a Constituição. Até mesmo os suplentes, que não se elegeram para representar aqui os seus estados. E eu sempre defendi os direitos dos suplentes, mas para defender a Constituição, conforme o juramento deles aqui perante todos nós. Senhor presidente, o Senado construiu essa nação. Tudo foi construído aqui nos escaninhos desse Senado Federal. E nós, em nome da coerência e da participação histórica dessa instituição, que é uma das mais relevantes da República, não podemos, senhor presidente, deixar registrado nos anais essa traição à Constituição, que mais do que nunca está sendo ameaçada. Quanto à nota do general Vilas Boas, é uma nota que não diz nada, mas está cheia de insinuações nas entrelinhas. Quando esse general Mourão lá atrás fez uma insubordinação à presidência da República, ele foi demitido pela então presidente Dilma Rousseff. Se houvesse governo, nós já teria tido a demissão desse general, que publicou uma nota, não se sabe para quê, mas carregada de insinuações contra a democracia, contra a paz social e contra a própria Constituição. O governo está acabando, os militares já voltaram para a defesa, o Jungmann foi expelido para conduzir uma intervenção à Polícia Militar do Rio de Janeiro, sem dinheiro, suscitando uma contraposição, um contrafogo da própria polícia ao assassinar a vereadora Marielle, ou a milícia, ou tanto faz, ao assassinar a vereadora Marielle. Mas o fato é que a democracia não pode periclitar. Alguém tem que colocar, ora, o poder que representa como poder moderador. Porque a democracia é um sistema de pesos e contrapesos. Porque se nós ficarmos achando que é bonitinho essas vivandeiras alvoroçadas, que tal qual lembrou Humberto Castelo Branco, poder ir 20 representando o Senado Federal pedindo para rasgar a Constituição, isso é um horror, senador Ataídes, isso é um horror, senador Lazier, isso é um horror, outros ilustres senadores que assinaram essa nota, com o qual eu jamais vou concordar. Jamais vou concordar. Jamais. E defendo o direito dos senhores fazê-los, mas isso é contra a nacionalidade, é contra a Constituição. Senador Ataídes, pela palavra... Calma. Por 14. Não, artigo calma, 14. eu vou dar a palavra pelo artigo 14 a todos que me pedirem. Senador Ataídes. Artigo 14. Presidente, eu serei breve. Senador Renan tem todo o direito de ir à tribuna e expor o que ele pensa. E nós respeitamos. Mas o senador Renan falou duas coisas que não dá para admitir. Primeiro foi ler o nome destes senadores
que escreveu... Agora eu gostaria que Vossa Excelência me ouvisse, né? Eu vou continuar. Quando se referiu ao nosso colega senador Airton Sandoval, que ele não tem legitimidade para estar nessa casa, uma vez que ele é suplente. Disse. E eu quero dizer, senhor presidente, que eu também sou suplente e a minha carteira como senador da República não é diferente da carteira do senador Renan Calheiros. E digo mais, essa carteira aqui não custou R$1. O voto que me colocou aqui não custou R$1 de dinheiro público. Não sei se o senador Renan pode falar o que eu também estou aqui dizendo. Segundo, disse que nós estamos rasgando a Constituição Federal. Isto é uma afronta a todos nós. Isso é uma afronta a todos nós. Eu jamais, como advogado que fui, eu jamais iria afrontar a nossa Constituição, a nossa lei maior. E eu digo um pouco mais para o nosso senador Renan Calheiros. A Suprema Corte também rasgou a Constituição Federal, senador Renan, em 2016. Vossa Excelência está dizendo que a Suprema Corte Federal rasgou quando determinou, quando proferiu a jurisprudência por 6-5, dando como a prisão em segunda instância. Então, Vossa Excelência tem todo o direito de expor as suas ideias. Entretanto, eu acho que é um debate que Vossa Excelência comprou nessa tarde de hoje, que eu acho que Vossa Excelência não foi bem sucedido. Vossa Excelência poderia ter feito as suas colocações, mas, acima de tudo, respeitando os seus colegas de trabalho, principalmente o suplente e todos que assinaram essa carta. E eu digo mais, se eu tiver que assinar essa carta 1000 vezes, eu assinarei. Eu assinarei com todo prazer, porque a impunidade fez deste país um país de última categoria, aonde as pessoas podem roubar, podem matar e nunca vão para a cadeia. Aqui eu uso o caso daquele jornalista Pimenta que foi preso em flagrante e solto imediatamente e não cumpriu a pena, e tantos outros. Nós precisamos moralizar este país, começando aqui do Congresso Nacional, nós que editamos e fazemos as leis brasileiras. Eu tenho respeito pelo colega senador Renan Calheiros, mas Vossa Excelência foi muito mal sucedido hoje na sua fala com relação a esta carta aberta. Nós não rasgamos a Constituição Federal. Eu jamais seria capaz, senhor presidente, de pegar a Constituição Federal e jogá-la no chão. Eu jamais seria capaz de fazer isso, muito menos rasgá-la. Portanto, eu peço ao senador Renan Calheiros que dirija a mim com muito respeito, como eu sempre dirigi a ele. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Lazier. Senador Renan. Obrigado. Senador Renan, os que foram citados, vocês estão respondendo, depois eu dou a palavra para o presidente. Senador Lazier. Senhor presidente. Senador Lazier. Eu peço... Senador Lazier. Eu peço a Vossa Excelência que garanta o tempo dos demais inscritos. Presidente, em primeiro lugar,